Hoje nós vamos falar sobre a qualidade do sono, ou a não qualidade do sono do brasileiro e do restante do mundo. Eu vou receber aqui, já estou recebendo o nosso convidado, o psicólogo Renato Mendes, que vai falar sobre algumas das mais recentes descobertas, né, da ciência do sono, sobre higiene do sono e por que se a gente passa 1/3 da nossa vida, faça a conta aí com a sua idade, que ele me ensinou ainda há pouco, dormindo, será que ainda é assim? Quantas horas você tem conseguido dormir por dia? São muitas perguntas a fazer, isso exige um papo longo, por isso, em 2 minutos eu estou de volta e você fica aí, tá bom? Combinado? Então, até já. Uhum. 26 anos, isso é aproximadamente o quanto de nossas vidas, considerando a idade média, né, de expectativa de vida ali, acima um pouquinho de 70 anos, 76, é o que a gente passa dormindo. É 1/3, na verdade, você levando para a sua idade, que você passa dormindo do seu tempo de existência. Será que ainda é tudo isso? Cerca de 72% dos brasileiros sofrem com distúrbios relacionados ao sono, entre eles a insônia, que é a grande vilã, né? E tem vários estudos voltados para isso. A insônia, na verdade, ela nos apavora. A gente tem tido muita dificuldade de iniciar o sono e manter o sono de forma contínua. Na última década, houve um aumento do interesse de pesquisadores pela natureza e função do sono. O sono, ele ficou numa posição muito de observatório, porque ele é parte daquilo que é o desafio desse século, que é a nossa mente. Então, ele é parte, ele está ligado à cognição, à expectativa de vida, a várias outras coisas. O sono, ele é um termômetro, um mensurador da nossa qualidade de vida e também do tempo em que a gente vai passar por aqui. São várias coisas que a gente vai falar de todos os modelos experimentais, e eu trouxe aqui, hoje nós trouxemos um especialista, Dr. Renato Mendes, psicólogo, professor do curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, mestrado em Saúde Pública e doutorado em Biotecnologia e Saúde, ou seja, se ele não der dica para a gente, ninguém vai dar. É o primeiro psicólogo do Piauí que desde 2007 estuda sobre o sono, ele é uma autoridade então, não só sobre sono, mas sobre comportamento humano, com ênfase na abordagem cognitiva comportamental, que é outro assunto muito relevante. E o Dr. Renato, ele é presidente da Associação Brasileira do Sono, a ABSONO, aqui regional no estado do Piauí. Eu já começo agradecendo a sua vinda e perguntando, quantas horas você dorme por dia? Olha só, durmo bem, tá? O tempo, essa é a pergunta que todo mundo faz, Maia, 6 horas, tá? O tempo, mas aí eu, desde 2007, já tenho um condicionamento de sono, uma organização de sono, um trabalho para que o sono seja de qualidade, o sono eu consiga no outro dia ter uma reparação cognitiva, no outro dia eu estou tranquilo, estou bem, dá para fazer minhas atividades físicas, minhas atividades laborais, estou tranquilo, desde que esse sono seja organizado. Você teve que ser muito disciplinado para chegar nesse nível? Bastante. Então, assim, é o grande desafio de todo mundo, é fazer com que as pessoas, orientar as pessoas, fazer com que elas tenham uma organização do espaço onde dormem, como dormir, o que tem que... Vamos abdicar de muitas coisas para poder ter um sono de qualidade. Sim, tive que treinar bastante para ter esse sono tranquilo, para poder... Tem um passo a passo, doutor Renato? A gente chama, vamos começar pela higiene do sono, Maia. É interessante. A higiene capilar, higiene íntima, higiene bucal e por que não higiene do sono? O que seria essa higiene do sono? É modificação de comportamentos, tá? Você aprender e reaprender a modificar o seu espaço onde você vive, criar hábitos saudáveis, ter hora para dormir e hora para acordar. Os eletrônicos, tirar todos os eletrônicos que atrapalham e vão mexer no teu sono. É fato. Ainda há pouco a gente conversando antes, né, Maia, a questão de o espaço de dormir. E isso é interessante também colocar, que faz parte da higiene do sono. A sala, que fique um ambiente agradável, com sofá, com uma televisão, um espaço onde você assista, deleite, fique tranquilo naquele espaço. Na cozinha, o espaço de um fogão, da mesa, onde você faz suas refeições e assim vai. O banheiro, não precisamos dizer o que tem lá dentro. E no quarto? Uma cama. O quarto hoje ele virou uma casa. Esse é que é o problema. Tem o quanto a gente puder botar de distração, disfarçado de outras coisas no quarto, televisão,
computadores, tem rede, tem cadeira, tem cama, vamos lá. depende do tamanho. Claro que cada quarto é um quarto, cada um Verdade. faz o que pode ou o que Isso. quer. Mas o que principalmente o que pode, nós né? orientamos na higiene do sono é justamente isso, é um quarto adequado, com uma Tem que cama, ser um quarto para dormir, quarto fundamentalmente. onde não tenha luz e não tenha nenhum estímulo, esteja totalmente no escuro. Você coloca a palma da sua mão e você não vê essa palma da sua mão, está mais ou menos nessa distância de 20 a 25 centímetros, ok. E se você tiver medo de dormir no escuro? Não, você vai aprender, Maia. O corpo vai precisar aos poucos. Nós aprendemos a todo instante. Nós condicionamos também esse nosso ato de dormir, o espaço onde nós dormimos. Tá? A gente consegue isso com modificação do comportamento tranquilamente. Tudo é questão de tempo. Início, meio e o fim mais na frente. Tá? Agora, quais são as recentes descobertas dessa ciência do sono? Vamos lá. A todo instante são colocados pontos, são colocadas situações, são colocados informes para as pessoas. O sono melhora a cognição, é fato, e agora é comprovado mais ainda, existem as fases desse sono, onde se você tem uma atividade física, se você tem uma alimentação, os maus hábitos você retira, certamente você vai ter uma qualidade de sono. A tua melhora, o ronco vai diminuir, ou possivelmente nem vai ter. Se você melhora e organiza ali o seu peso, tá? Certamente você vai ter uma noite mais adequada. Se você consegue trabalhar bem com a tua higiene do sono, fazer ela de certa forma organizada, isso vai garantir, vai melhorar, vai fazer com que você tenha melhor produção, no outro dia esteja mais tranquilo, bom humor, produtivo, extremamente ativo, evitando falhas, tá? no seu ambiente de trabalho, principalmente o humor. Tá? Dormiu bem, o bom humor no outro dia está garantido. Porque se a gente dorme pouco e quando dorme ainda tem pesadelo, aí fica complicado. E o sono, ele repete um pouco as nossas memórias, né? Enquanto dormimos. Sem dúvida. E também uma das descobertas que foram colocadas, né? O fato de você dormir, apesar de termos muitos estímulos durante o dia, nós conseguimos armazenar aquilo que de fato interessa. Tá? Ou se você, por exemplo, o idioma, você estuda à noite, grava algumas frases, algum texto que você lê. Se você dorme antes, ali previamente, de fazer aquela leitura, logo em seguida você dorme, a tendência é fato, você vai acordar no outro dia e tendo armazenado todo esse conhecimento que você teve. Então, eis o fato da gente colocar que o sono também melhora nessa cognição e nessa memória a todo instante. O sono, ele pode nos proteger de alguma doença? O sono de qualidade? O sono de qualidade, ele melhora, Maia, tudo que você puder imaginar hoje envolve o sono é o principal. Tá? Se a gente levar em consideração hoje, o sono ele emagrece, o excesso engorda, ter cuidado. Então, é aquele equilíbrio constante, aquela balança de 2 pratos que a gente encontra no mercado. Né? Então, se você consegue deixar equilibrado isso, bons hábitos. Café, não em excesso, nada em excesso. 3 xícaras de café pequenas durante o dia, cortar o açúcar, tá? Se você consegue retirar esse açúcar ali. Se você tem atividades físicas regulares, se você consegue fazer atividade física 5 vezes, 4 vezes por semana, ótimo, já tem uma melhora também nesse sono. Tá? Se você cochila, mas não queira saber a importância do cochilo, 30 minutos, só de 15 a 30 minutos por dia. Durante o dia. Somente isso. Aquela pessoa que termina de almoçar e vai tirar um cochilo, acorda às 5 horas da tarde, diz eu não dormi, eu não cochilei quase nada. E a pessoa que sai de casa às 6 horas da manhã, 5 horas e só volta de noite? Essa pessoa é um dos grandes problemas hoje dos trabalhadores de turno e dos trabalhadores de horário extremamente, assim, que precisam. De grandes cidades, por exemplo, as pessoas elas saem muito cedo e elas... E às vezes não são nem as horas trabalhadas, mas os deslocamentos também, Isso. além das horas trabalhadas, que são difícil. muitas. No mundo de hoje é bastante complicado são as escolhas, obviamente, mas a necessidade que está envolvida nesse processo de todo mundo ter que se manter, mas ter que entender que tire, por favor, optem por ter uma qualidade de sono, por nos momentos de lazer, você dormir, aprender a dormir, tirar algo que pode comprometer o teu sono e fazer com que ele fique totalmente comprometido. Até, Maia, quando você organiza esse sono, a qualidade de vida e até você vive mais, certamente. O projetar o sono, né? Agora é muito interessante, é porque a gente não para pensar, porque assim, se a gente vive 40, 30, 50, 60, 100 anos, nós estamos vivendo mais, né? Não estou falando que a gente está vivendo com qualidade, não, porque essa questão da longevidade é uma outra entrevista e um outro papo. Alguns países estão pensando a saúde de modo holístico. O Brasil está pensando ainda a saúde básica das pessoas, né? Mas, assim, se a gente vive tantas décadas, é claro que a gente tem que parar para se reabastecer.
E o sono E a gente não é educado não para pensa, pensar assim, não pensa. doutor. Algumas escolas mais aqui de Teresina, ela já, por exemplo, o sono, a hora ideal, o padrão de hora de cada idade. Crianças, adolescentes, adultos e idosos. Todos têm um padrão, tá? Crianças dormem bastante, os recém-nascidos dormem muito, tá? Os adolescentes, você começa a perceber que já tem uma mudança completamente desses horários, a diminuição, muitas vezes o aumento, esse sono excessivo, um horário bastante grande, que compromete justamente no ambiente escolar. Eis o motivo da gente solicitar, está no Congresso, tramitando, que existe a possibilidade da diminuição. O horário que as crianças e os adolescentes eles entram nas escolas aqui, 7 da manhã, isso é um absurdo. Nossa, as crianças, os adolescentes estão totalmente sonolentos e improdutivos. Eles vão começar a melhorar ali a partir de 9 da manhã. A maioria das pessoas funciona 2, 3 horas depois, quando Exato. acorda. Por Começa a eles, funcionar seria interessante aí que fica, adequadamente, né? que Dentro do que a gente fique- entende por adequado. que fica como sugestão os adolescentes estudarem no turno da tarde. Eles já estão mais ativos e já produzem bem mais e a cognição vai melhorar e vai funcionar bem mais. O adulto, que tem aí já seria de 6 a 9 horas, né? Ali de 7 a 9 horas, o padrão de sono. Será se Sim. todo mundo consegue? E o idoso, ele já dorme bem mais. Aí, se você perceber, ele já volta lá como a criança, ele já passa a ter um Já sono, né? Já é um descanso. São os extremos, os extremos da nossa vida. Agora, no geral, nós estamos dormindo bem mal. Estamos dormindo mal por conta dos estímulos, tá? Os estímulos aversivos, celular, videogame, tablet, computador, todos os estímulos aversivos e luminosos no quarto, eles são extremamente prejudiciais. Devemos dormir no escuro por completo, numa cama, numa rede, em algo onde tem uma ventilação tranquila e algo que seja legal para você dormir. Há pessoas que preferem dormir em rede, há pessoas que preferem dormir em cama, não tem problema, tá? No escuro, a questão da alimentação. Ter cuidado com essa alimentação que você faz antes. A sugestão que a gente dá, à noite, a partir das 18, 20 horas, começa a diminuir a quantidade de luz. O teu corpo vai precisar produzir melatonina, e esse hormônio só é produzido no escuro. Tá? Então, o nosso corpo já produz ele. Se você vai numa farmácia, está cheio de melatonina lá vendendo. Para quê? Se o nosso corpo produz, então, já que eu não consigo, seria tão mais fácil, deixa eu dormir. Aliás, a indústria, ela não deixa barato, não, Exato. né? Ela bota mesmo para Porque vender. se é justamente esse E a estímulo, gente se automedica o tempo todo e não sabe nem o que está tomando, com que repercussão. aquele estímulo que nós estamos a todo instante estimulados e nós precisamos. Então, deixa eu pegar esse aqui também. Não, se você conseguisse parar um pouco, entender que teu corpo, com o escuro, no sono, nas fases corretas em que vai ser atingido esse teu corpo, se você consegue, tá? Deixar a fase 1, 2, 3, até o sono REM. Se a gente consegue chegar nessas fases, o teu sono ele vai produzir os hormônios, melhora no teu crescimento, ajuda na tua cognição, na tua memória, no teu desenvolvimento do dia a dia. Tudo isso o sono te ajuda. A gente não é ensinado. E o sono, ele ouvindo falar, doutor, claramente ele é um revelador de quem somos e das nossas conexões. Perfeito. E a gente não foi educado a perceber o sono como esse termômetro biopsicossocial, espiritual. Será se eu estou dormindo? Ele revela aquilo que nós estamos conectados e de que forma estamos conectados. E isso só vem à tona quando paramos. E de fato paramos, não de fato, porque o corpo continua vivo, quando nós vamos dormir. Mas isso não é ensinado. Não é orientado. As pessoas elas não param para entender para entender que precisam de uma alimentação. Então eu vou comer. Será que se comer excessivo vai melhorar? O álcool, Maia, o álcool extremamente viciante. Nossa, como desgasta, como acaba e como detona o teu sono, tá? O fumo. As pessoas optam, vou fumar antes de dormir. Então vou para relaxar. Mito, isso não existe, você compromete a tua cognição, quantas substâncias ruins você está colocando para dentro, estimulando esse teu cérebro, estimulando, alimentando com algo negativo, e aí o sono certamente é de má qualidade. Nós chegamos a tal ponto de que o tratamento do sono hoje, da qualidade do sono, essa ciência, ela é multidisciplinar e multiprofissional. Perfeito. Né? Quantos profissionais, em que áreas estão envolvidos em nos despertar e revelar coisas importantes, dados importantes sobre a qualidade do nosso sono? Bom,
equipe multidisciplinar, e nós temos hoje em Teresina, nós temos no Piauí, tá? Nós, enquanto Associação Brasileira do Sono, representando o Piauí, então nós temos médicos do sono, psicólogos do sono, tá? Fisioterapeutas, fonoaudiólogos e dentistas, os profissionais de saúde bucal. Tudo ligado ao sono. Todos hoje, a gente tem uma linha, quem opta por estudar e se interessa pela ciência do sono e para tentar modificar alguns comportamentos. Ter cuidado, se você precisa de fato, percebe que não consegue ter esse sono reparador, que você ronca, o seu problema é de insônia, você percebe que tem a apneia do sono e 88 doenças, Maia. 88 doenças catalogadas 88 ligadas ao sono. Para você ter uma ideia. Se tiver numa dessas, por favor, procure um otorrino, procure um médico para você entender, um neurologista, um psiquiatra, para entender como está esse teu sono. Os médicos que não são especialistas dentro dessa relação multidisciplinar que você coloca, eles estão aptos a pelo menos fazer esse encaminhamento de reconhecer que aquilo não é sobre o que o paciente está buscando, mas é um outro problema que ele tem que resolver? Claro, os médicos estão habilitados, sim, obviamente, para entender que aquele paciente apresenta um problema bastante sério. Muitos colegas encaminham para a psicologia para tentar mostrar para aquele paciente que muitas vezes não é medicamentoso, é comportamental. É tentar entender que eu posso modificar o teu comportamento. E aí onde entra o psicólogo do sono, para trabalhar com diversas abordagens, com diversas técnicas. Técnica de modificação do comportamento para a gente organizar, condicionar, orientar as pessoas que sofrem. Muitas vezes elas nem precisam do uso medicamentoso, mas muitas vezes precisa fazer a casadinha, o combinado. O profissional dentista da saúde bucal, para toda essa região bucomaxilo, facial, toda, ensinar a muitas pessoas que usam aparelhos, que roncam. O bruxismo, né? Muitos, que está uma das doenças que também está envolvida lá com esse sono. As ites, né? As sinusites, também, as laringites. Então, tudo atrapalha. Se você dá para melhorar, dá para ter uma melhora sim com a qualidade desse sono, você tem uma melhora de qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. Quais são as tecnologias aliadas hoje? Eu estava lendo outro dia um artigo, eu gosto muito de tecnologia, estudo futuros já há 7 anos e meio, e vendo que existe já uma tecnologia sendo prototipada, que chega já ao mercado, onde essa tecnologia, através de eletrodos, ela vai fazer uma leitura dos nossos sonhos e vai impedir ou nos resgatar de pesadelos. Até a piada pronta nisso, que não é uma piada, é só, infelizmente, é que certamente a gente vai receber propaganda que vão ser incorporadas ao nosso sono, entendeu? O que se tem de fato sobre isso das tecnologias aliadas ou não, ou desalinhadas? A polissonografia ainda é das técnicas que é utilizada para melhorar, para ver como é que está o processo, como é que está o teu tipo de sono, tua respiração, como é que você funciona. Essa polissonografia, um exame, ajuda, auxilia bastante. Nós temos a eletroencefalografia para poder entender isso aí. Vamos colocar, estou vindo um pouquinho para chegar na tua pergunta. Por favor, pode fazer a eletroencefalografia para a gente poder entender como é que está o funcionamento desse cérebro. Se de fato tem um sono nas fases, né? Fase 1, 2 e 3, no sono não REM, né? 1, 2, 3, um sono leve, intermediário, um sono mais profundo, até chegar no sono REM, esse sono avançado, esse sono onde a gente consegue dormir, sonhar, melhorar, recuperar as energias. Tá? Será se de fato a gente tem nesses exames, eles ajudam nisso. E hoje existem aplicativos, tá? Inclusive na Universidade Federal do Delta do Parnaíba, na Universidade Federal do Piauí, desenvolvemos aplicativos onde a gente pode monitorar o sono através de quê? Do Wi-Fi, dentro do quarto. Estamos desenvolvendo, Maia. Eu vou dando um spoiler. Tem muita coisa no mundo inteiro voltado para isso. É uma indústria, né? Só que uma indústria agora de tecnologia aliada. Que você pode, porque é um mercado, que as você pessoas pode, não estão dormindo direito. Você pode utilizar e ver como é que está o teu padrão de sono através de um aplicativo, tá? E aí também nós estamos agora na Universidade Federal do Delta, está sendo desenvolvido através de Wi-Fi, através das ondas que à noite, nesse escuro, num quarto adequado, tá? Para jogar via aplicativo, para ver como é que teu sono está desenvolvendo, como é que você consegue dormir. E aí a gente entender que tipo de problema você tem, para certamente tratar, curar e ter uma qualidade de vida tranquila. Onde nascem os pesadelos? Uau! Se você pegar, Maia, eu hoje estou falando nisso, que vi uma câmera, que vi uma parede vermelha, que vi uma câmera preta. À noite eu vou dormir, vai mexer tudo, vai bater tudo no liquidificador, essas memórias vêm, e aí vem o sonho, daí eu acabo sonhando.
mas muitas vezes esses sonhos, esses estímulos aversivos que nós encontramos e temos durante o dia, eles acabam vindo em forma desses pesadelos também, dessas memórias que vêm. Vimos uma batida de carros, tá? Um acidente que envolve sangue, envolve, sei lá, você viu o SAMU, você viu uma sirene, tá? E tudo aquilo ali à noite, nesse momento onde você precisa relaxar, e você está naquele processo de organização das suas memórias, então elas vêm, tá? A todo instante através de Ele seria um repertório das tuas vivências, durante fantasias e assombrações? Daquilo que você consome, como você bem disse no início. Ou que você cria na sua mente, sim, né? Também. A mente, ela é mesmo esse desafio do século, um deles, a todo né? instante, a todo instante. E aí, casada essa mente com esse bom sono, tá? Que sonhamos todos os dias, será se esses estímulos a todo instante mexem conosco? Será que fazem... O que faz? Identificar, Maia. Hoje, a dificuldade maior nossa é identificar com o paciente, identificar com o cliente a dificuldade que ele leva para a gente. Como é que está o teu sono? Entender como é que está o seu sono, montar todo um esquema, orientar para que ele tenha uma qualidade, insisto em dizer, uma qualidade de vida, uma qualidade de sono, né, que é esse o nosso propósito. Interessante é que entre as deficiências mapeadas, a deficiência cognitiva, ela só começou a ganhar atenção recente, né? Porque a deficiência física, deficiência de toda ordem, mas a deficiência cognitiva, que todos nós temos em alguma medida, ou lidamos, né, ou vigiamos para não ter, ela é presente e ela tem a ver também, ela repercute no sono ou o sono repercute nela. Não, acho que está tudo muito interligado, vice-versa, né? Exato. Maia, observe, quais são os estímulos que você recebe durante o dia? Se as pessoas parassem para catalogar um pouquinho, parassem para observar. Vamos tirar um pouquinho dos estímulos que nós temos durante o dia. Então, essa higienização, ela tem que começar durante o dia. As coisas que você olha, as coisas que você consome, você vive, o que você conversa. O que você se alimenta, aquilo que você utiliza, tá? O tipo de... Durante o dia, as suas atividades, com que você se relaciona, o que você faz, o teu humor, né? É como você bem disse, a tua saúde mental como um todo. Se você consegue organizar isso durante o dia, lá para a noite o seu sono vai ser Você nos tranquilo. ensina a escolhermos as nossas guerras? Porque a gente estoura com tudo hoje, né? Acho que a gente tem que começar a aprender a dizer, oxe, isso não é sobre mim. A ideia né? da gente começar... Mas isso é um nível de amadurecimento que tinha que ter vantagem, né? É o que eu convido todas as pessoas a procurarem qualquer terapia, mas a terapia cognitivo-comportamental e os colegas psicólogos, né, que trabalham e que conseguem identificar algumas dificuldades de sono, conseguem identificar eu vou organizar com esse paciente, eu vou ensinar, eu vou criar, vou tirar essas crenças que ele tem e passar a mostrar para ele o ambiente aversivo que muitas vezes é criado. Muitas vezes você assimila, eu vou te orientar, vou te e muitos traumas, né, gente? Bastante. A gente tem muita violência doméstica, a gente tem muita escassez, muita precariedade afetiva de comida. Nós somos um mundo de sobreviventes, né, em todas as áreas. E aí, aquilo que era para ser mais sagrado, mais tranquilo, para te dar uma melhora no teu corpo, melhora nas suas atividades. Dormir é descansar. E como que a gente descansa diante dos fatos, né? Da preocupação, né? Isso não é uma mensagem de não esperança, é uma mensagem de dizer a gente precisa é possível descobrir e colocar em prática que é possível. Sim. E essa higienização que você nos conta, ela é muito relevante nisso. Para encerrar a nossa entrevista, eu queria que você me falasse um pouco sobre a Associação Brasileira do Sono. Nós somos o único país que tem uma associação de sono, porque a gente não está dormindo direito. Não, existe a Associação Mundial do Sono, tá? E aí, no Brasil, existem os 27 estados, todos os estados têm uma associação. Tem a Associação Brasileira e as regionais. E ela faz o que, a associação? O Dia Nacional do Sono, no dia 14 de março. Tá? Durante todos os anos, acontece uma culminância, acontece a atividade. Devia todo mundo ser dispensado para ir para casa dormir. Olha só. E aí, nessa semana, a gente ensina, orienta escolas, universidades, né? nos hospitais, tentando, durante uma semana, no shopping, nós temos atividades aqui, né, aproveitar esse programa no próximo ano, 2025, divulgar a Semana Nacional do Sono. Tá? Existe... Nos lembre. Pronto. Nos desperte. Pronto, pode deixar. E aí, durante essa semana, em todo o Brasil, temos atividades, né, mostramos, orientamos. Todos os anos tem uma cartilha do sono, www.absono.com.br. Lá está a cartilha do sono com todas as dicas, orientações. Rapidinho você baixa. Nessa hora, as atividades
os conteúdos legais para se ler. Deixa eu ver como é que está o meu sono, deixa eu ver quantas horas eu preciso dormir, o que é necessário, como eu faço a minha higiene do sono. É bom ler antes de dormir? Porque geralmente as pessoas usavam isso antes, né, das telas. Como eu disse, mas vá diminuindo as suas atividades ali 2 horas até antes. você, 2 horas antes, você não fazer nada. Isso, vai diminuindo. Só esperar o sono chegar. Até ir para a cama, já, de fato, com esse sono que ele já está chegando, já se prepara, ter todo um preparo. Você se prepara, fica tão bela para ir para uma festa, você se prepara para receber seus amigos em casa com uma comida legal e uma bebida legal, por que não se preparar também para o sono? Tá? Então, organizar o quarto, o ambiente, a refrigeração, deixar tudo organizado sem eletrônicos, mas sem televisão. Qual é o país onde a população melhor dorme no mundo hoje? A gente sempre fica ligado na Ásia, né? Porque assim, eles têm uma relação com o mundo e Maia, eu posso lhe dizer em relação a países que estão com uma poluição visual e sonora extrema, que nos Estados Unidos começa hoje a grande preocupação, esse dado que eu posso trazer para você, a preocupação em essa poluição sonora, visual. Na poluição visual é que está atrapalhando, e eles estão tendo hoje essa preocupação de ter essa diminuição, essa poluição luminosa. Por isso que eu acho que talvez na Ásia, né, que a gente porque a Ásia, gente, ela foi o tempo que a gente olhava para a Ásia e via só enxergava mentalmente, né, os monges, os mosteiros, as coisas. A Ásia, ela é um continente com muita gente, né, onde ativo, tiveram que adotar controle de natalidade e agora voltaram atrás, né? Acho que desde 2015 o governo já está pedindo voltem a ter filhos. A população está envelhecendo, como no restante do mundo, né? As pessoas estão tendo menos filhos no mundo inteiro, e claro que a gente está falando de pesquisas focadas, né? Porque a gente continua tendo muitos filhos, né? Isso. Continua sem se cuidar, as adolescentes, né? De modo geral, é só uma ilhazinha que está ao nosso redor que diz que as mulheres estão tendo filho com mais idade, porque hoje tem mais possibilidade médica de ter isso, mas na verdade os dados e os indicadores mostram outra coisa. É também o mundo da tecnologia competitivo em relação a outras potências, como os Estados Unidos, mas que tem grandes desafios, mas a gente sempre acha que os asiáticos, eles são mais concentrados. Eu digo isso, eu perguntei a Sara Menezes, quando ela foi disputar a Olimpíada de Londres, que ela foi medalha de ouro, antes da Olimpíada, qual era o maior desafio dela? Ela disse ela mesma. E ela foi me contar o que era disputar num tatame uma luta de judô com uma asiática. Eles são muito controlados. Eles são muito equilibrados, ela disse, né? E aí a gente sempre está atribuindo, né? Tem um condicionamento, tem um trabalho de sono que é desenvolvido com eles, empresas aéreas, empresas de carros, de transportes. Se se investe hoje na qualidade de sono, certamente você percebe a melhora. E tem outras pesquisas que mostram que eles não querem mais namorar, eles não querem mais casar. Eu estou falando de várias coisas, né? Só para a gente ter um contexto aqui. E tudo influencia no sono. Porque nunca vai ser só sobre sono, você percebeu, né? A vida é multidisciplinar. Então, assim, é um planetinha que não é mais só um planeta, né? A gente está olhando até para fora, né, do planeta. Exato. Então, tem as dicas, né? As dicas de sugestões de livros do entrevistado para aprofundar um tema. O que você traz para a gente? Tem um oráculo do sono, do Siddhartha, tá? E um sono Siddhartha maravilhoso, Siddhartha, né? Gente boníssima. E mostra... E 100 anos de Tram de Tung, né? Que é a interpretação do sono. O clássico livro de Freud, né? E aí, até entender. É possível sonhar todos os dias, é possível ter um sono de qualidade, é possível você ter boas memórias, ter uma cognição preservada, tá? É possível tudo isso, desde que você coloque o sono como primeiro lugar de tudo. Coloca o sono primeiro, tenta ficar bem com esse teu sono. Para você ver que outras transformações do estilo. Mas você também nos enviou uma dica muito legal, que eu não conheço dessas 3 aqui, que é Por que Nós Dormimos? Sim, a nova ciência do sono e do sonho. Do Walker, né? Walker, isso. Um pesquisador, ele é interessante, traz a ideia de... existe a necessidade que há correntes que defendem o não sono e o sono. Ele faz uma... Há correntes que defendem o não sono? O não sono é lá, não quantidade. Isso é um papo ele maior. Ele não quer falar sobre isso. É um papo maior, porque as pessoas já não estão dormindo mais. Tu quer que eu fale sobre o não sono? Eu volto aí pela questão do sono e ele traz uma abordagem boa pra gente.
ensinando e mostrando que é a necessidade desse sono. Muito o bom. Dormir Bom. é necessário. Então, todos os livros. O clássico livro de Freud, que fez 100 anos, né? Que foi publicado, que é a interpretação dos sonhos. O Porquê Nós Dormimos, que é a nova ciência do sono e do sonho, do Matthew Walker. E o Oráculo da Noite, a história e a ciência do sonho, que é do Siddhartha Ribeiro. Então, você tem ótimas dicas aí para você ler um pouquinho antes de dormir. Ele não vai gostar que eu dei essa dica. Dá para ler um não, pouquinho. até 2 horas você pode ler. Depois de 2 horas desliga Já. tudo, né? Vamos tentar, gente? Bora combinar a gente fazer isso? Dá certo, Aí depois você fica contando pra gente como é que foi, se você conseguiu e quais foram os desafios. Vamos fazer esse mapa. Dá certo. Muito obrigada pela Eu te entrevista, agradeço, doutor Maia. Renato. Ótima entrevista Muito para obrigado. nos despertar aí. Nós conversamos com o Renato Mendes, psicólogo, que tem toda essa qualificação aí para nos despertar sobre a importância do som.